A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui para ministrar mais uma aula da lição de jovens, segundo trimestre de 2020. Iremos falar um pouco sobre a lição 5 dessa lição, jovens. A lição 5 informa, o título da lição é Confirmando o Conserto. Nós falamos um pouco, nas aulas passadas, sobre os estatutos, sobre o conserto que o Senhor estabeleceu especificamente com Israel. Então hoje nós iremos abordar alguns pontos em relação a esse conserto. Então vamos pegar logo aqui a introdução deste assunto. A introdução nos informa assim: Deus chamou o patriarca Abrão e fez com ele uma aliança para cumprir a sua parte. Como forma de aceitação do conserto, Abrão deveria comprometer-se com a prática da circuncisão em todos os homens de sua casa. Ele aceitou o desafio e muito tempo depois, às vésperas do Êxodo, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa, a qual, celebrada 2 vezes na saída do Egito e no deserto do Sinai, o Senhor estava ensinando o seu povo sobre a obediência e a devoção. O Todo-Poderoso lhes dava mantimento, conforto, proteção, porém requeria deles, como requer da igreja, uma atitude de fé. Mas, ao contrário, eles rebelaram-se contra o Senhor. Em face disso, Deus tirou-lhes o privilégio da celebração da Páscoa e admitiu a não circuncisão do restante do povo, até o dia em que puseram os pés em Canaã. Nesse instante, Deus determinou uma nova circuncisão e a comemoração da Páscoa. Uma nova etapa da vida deles estava chegando e, por isso, precisavam manter a intimidade com Deus, confirmando a parte deles na aliança. Então, este conserto, que o Senhor fez, esta aliança que o Senhor fez com o seu povo, ele neste momento agora, o Senhor estava resgatando esta aliança. O Senhor estava chamando a atenção de novo do povo para esta aliança, fazendo com que eles lembrassem de tudo aquilo que foi estabelecido para eles no deserto a partir de Moisés. Moisés já apresentou esta aliança, ele apresentou este conserto. Lembrando que a Torá ela foi apresentada para eles, na verdade não especificamente a Torá, foi apenas os 10 mandamentos, porque a Torá ela corresponde dos 5 livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, até aquele momento, a sua completude das informações não estavam prontas, mas os 10 mandamentos ele já tinha, irmãos. Então, esse conserto que o Senhor fez com eles foi focado nestes 10 mandamentos. Que inclusive a circuncisão no qual é falado aqui, é contado lá essa informação. Porque a circuncisão era especificamente para o povo de Israel. Para que outras pessoas, outros povos pudessem ser circuncidados, é quando eles quisessem criar um laço familiar com o povo de Israel, andassem obrigados com o povo de Israel, como aconteceu. Muitas pessoas na saída do Egito, eles acompanharam Israel. Então, eles queriam viver junto com Israel. Então, Deus ele permitiu essa vivência, esse convívio deste povo, demais povos junto com Israel. Só que o Senhor falou, olha, mas aí a questão vão ter que circuncidar igual como eu faço com o meu povo. Então, existe um padrão. Isso que a gente observa que Deus, apesar de todas as coisas que vão acontecendo na nossa vida, mas Ele nos dá um padrão de vida, Ele nos dá diretrizes, Ele nos dá uma postura de obediência, de ordem, alguma legalização é apresentada para nós. Por quê? Porque nós não conseguimos viver sem orientações.
para que haja ordem na vida, para que haja uma postura organizada em toda a nossa trajetória, nossa vida. Nós precisamos de leis. E a lei de Deus é as melhores leis que existem. Ok? Muito bem. No ponto 1, do tópico 1, ponto 1, a circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. No ponto 1 desse tópico, fala sobre a aceitação do pacto abrâmico. A circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Entretanto, muito mais do que uma conduta de saúde pública, a circuncisão aqui estudada era praticada em forma de ritual pelos hebreus e trazia em seu conteúdo não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abrão, conforme está em Gênesis capítulo 17, versículo 9 a 14. Era, portanto, um ato de obediência e fé, que deixava uma marca na carne, capaz de distinguir os israelitas dos demais povos. A circuncisão era realizada com uma faca de pedra, embora naquele tempo já existisse instrumento de bronze, mas não de ferro. Haja vista, vivesse no final da idade do bronze. Ou seja, o Senhor ele exigiu essa circuncisão de todos os homens do povo de Israel. Existia essa exigência para que houvesse um diferencial, como se fosse uma marca. Deus ele queria que o seu povo tivesse essa identidade. Também a igreja do Senhor ela precisa ter uma identidade. Ela não pode estar neste mundo com uma postura sem identificação. Ela precisa ter uma postura, ela precisa ter um comportamento, ela precisa ter diretrizes, ela precisa ter um foco a se orientar. Para quê? Para que ela tenha identidade. Alguém sem identidade, ele não existe. As nossas leis, a nossa Constituição, quando uma pessoa não tem nenhuma identificação, ela é vista como uma pessoa inexistente. Então Deus, sabendo disso, Ele deu a sua identidade para a igreja, mas é uma identidade que a identifica com o próprio Deus, com leis justas, com posturas corretas conforme o Senhor, posturas que vai trazer bem-estar para a sociedade, uma postura que vai somar com a sociedade. A Bíblia nos fala que nós temos que ser como luz no mundo, e não luz do mundo. O texto dá para nós observarmos ali no texto, que não fala do mundo, ou seja, não ser mais um, mas sim luz no mundo. Sal é luz no mundo, ou seja, está lá dentro, influenciando, não deixando se influenciar, influenciando de uma maneira benéfica, influenciando de uma maneira restauradora, edificadora, porque este é o papel da igreja, é edificar vidas, fortalecer corações, é de dar esperança ao coração das pessoas que vivem neste mundo. Muito bem. No ponto 2 aqui desse tópico 1, fala sobre uma marca de Deus. A circuncisão produzia uma marca de autoridade e comunhão, por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Cabe aqui nós lembrarmos que Deus ele preocupou-se em sempre estar lembrando o povo que todo esse ato aí, todo um ato religioso, ele não tem que ser feito apenas porque Deus está pedindo, Deus está mandando, Deus está orientando que faça. Não, Deus ele queria que todos os atos religiosos no qual ele pedia para o seu povo fazer, mas seja feito com fé, de coração, com gratidão, com uma postura de alguém que está interessado em fazer, um coração adorador, alguém que quer ter comunhão com Deus. Porque já Isaías nos mostra, no capítulo 1,
que Deus ele não concorda com a hipocrisia religiosa porque ela demonstra que não há comunhão, que quando eu procuro seguir as diretrizes, as ordenanças de Deus sem querer ter comunhão com Deus, ela não passa de legalismo. Por quê? Porque eu obedeço a Deus só porque eu sei que Deus existe, porque Ele é poderoso. Se eu não fizer as coisas que Ele está pedindo, alguma coisa de errado, de ruim para acontecer comigo, Deus não quer este tipo de relacionamento. Deus ele quer uma comunhão, Deus ele quer uma intimidade. Pessoas que o amam, pessoas que entendam este amor que Ele tem para conosco. Então, quando nós alcançamos esse nível de intimidade, nós passamos a obedecer a Deus espontaneamente, prazerosamente. Os salmistas já nos falam que ele tinha prazer na lei de Deus, prazer nas orientações de Deus, prazer na vontade do Senhor. Então, para nós alcançarmos prazer em relação a tudo que Deus quer, nós precisamos buscar esta comunhão, buscar esta intimidade com o Senhor, e Deus quer que nós tenhamos essa intimidade, porque servir a Deus é prazeroso, ter comunhão com Deus é prazeroso sim. Muito bem. Então, continuando aqui no ponto 3 do tópico 1. Uma marca que era um requisito para ser guerreiro. Interessante isso aqui, observe. Uma marca que era um requisito para ser guerreiro. A circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa, bem como para tornar-se guerreiro. Ele não poderia lutar as guerras do Senhor sem antes se submeter ao ritual. Ou seja, aqui nós nos vemos que antes de fazermos algo, precisamos ter primeiro comunhão. Nós aprendemos aqui que Deus está mais interessado quem nós somos, a postura de que, quando nós nos encontramos no relacionamento que estamos com Ele, do que o nosso serviço. Antes de trabalhar, Deus quer que a gente primeiro esteja em comunhão com Ele, porque sabe que o nosso trabalho, o nosso desempenho na obra do Senhor, naquilo que Ele tem interesse que nós façamos, vai fluir de uma maneira cada vez melhor. Então Deus, ele, antes de se preocupar com o teu serviço, Deus se preocupa com você. Como você está, o teu coração, o teu sentimento. Há momentos na Bíblia que Paulo também ele nos fala, dando orientação, e também em Tiago nós vemos isso, que quando nós estivermos tristes, a Bíblia diz para nós não cantarmos, a Bíblia diz para nós orarmos. E quando eu estiver alegre, a Bíblia diz para que eu cante. Ou seja, Deus ele se preocupa para que eu tenha uma postura restaurada para adorar. Voltasse o meu coração para Ele, para Ele restaurar a minha vida, para que eu possa louvar ao Senhor, abrir o meu coração, expressar a minha alma ao Senhor com gratidão, com verdade. Um coração triste não consegue adorar ao Senhor com uma postura correta. Por isso Deus quer tirar a tristeza em nosso coração com a sua presença, restaurando, nos dando uma resposta satisfatória, resolvendo alguma coisa que está nos angustiando. Deus ele se preocupa a todos os momentos com o nosso ser, com nossa mente, com o nosso coração, a forma como nós estamos lidando com esta vida, como se nós estamos desgastados com os labores desta vida. Deus sempre quer nos restaurar. Nós vemos que um guerreiro, se a gente for observar os soldados na guerra, existem as trincheiras. Numa guerra, quando eles estão exaustos, cansados da guerra, eles param de guerrear e recuam, e eles vão para trás das trincheiras, eles vão descansar, eles vão restaurar suas forças, eles vão estabelecer todinho o seu material bélico, eles vão retornar a ter vigor para batalhar de novo. Assim também é a nossa postura. Há momentos que a gente não quer fazer nada. Há momentos que nós estamos totalmente abalados em fazer algo para Deus. O nosso coração a gente não quer nem falar nada com ninguém em relação às coisas de Deus. Mas o Senhor, neste momento, Ele quer essa intimidade conosco. Ele quer falar em nosso coração. Ele quer restaurar a nossa força. Assim como Ele foi na caverna lá com Elias. Assim como Ele restaurou muitos homens, muitas mulheres de Deus nas Escrituras Sagradas. Deus também quer ter esse momento conosco, momento de restauração, porque nós temos esta marca do Senhor em nossa vida. Nós fomos escolhidos por Deus para o servir.
E Deus, ele sabe das dificuldades que nós encontramos em relação a esse serviço, a essa postura de estar neste caminho. Por isso que Ele quer que nós nos relacionamos com Ele todos os momentos, porque Deus é poderoso para restaurar as nossas forças dos momentos difíceis. Então o guerreiro nem sempre está em batalha. Há momentos que o guerreiro ele está se fortalecendo ocultamente. Há momentos que ele não está sendo um ambiente de guerra. Ele é guerreiro, mas ele está num momento de restauração. Quem sabe Deus esteja restaurando você neste momento. Quem sabe você parou de pregar a palavra de Deus. Quem sabe você parou de ensinar a palavra de Deus. Você parou de fazer algo para Deus. E Deus está contando com você. E Deus espera que neste momento que nós estamos passando, Ele conte também com você para restaurar corações. Que você seja um Ebenezer, uma pedra de ajuda, um ajudador, alguém que soma neste mundo com uma pedra de ajuda. Muito bem. Então vamos entrar aqui no tópico 2 do ponto 1. Tópico 2, um lugar chamado Gilgal. No ponto 1 deste tópico fala sobre o lugar de aliança. Eu falei já na aula passada que Gilgal significa o lugar de restaurar profetas. E é um lugar de aliança. É um lugar de restauração. Diz aqui que Gilgal foi o local de renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade de propósito entre os israelitas. O doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, ao ponto de terem de ficar retidos no mesmo lugar até sararem. Olha aqui o aprendizado. Há momentos que nós estamos feridos. Uma pessoa ferida não tem como lutar. Deus nem quer que faça isso, por isso Deus tem um Gilgal para nós. Deus tem um lugar para restaurar vidas. Deus tem um lugar para falar conosco ultimamente. Você tem o seu lugar? Onde está o seu Gilgal? Procure o seu lugar junto com Deus, onde não tem ninguém mais, só você e Ele. Para você abrir o teu coração para Deus, para se rasgar o seu coração diante do Senhor, para que Deus ele venha fortalecer você de novo. Então em Gilgal os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi ali retirado. Quando nós vamos para Gilgal, quando nós vamos para o lugar de restauração, Deus ele tira aquelas lembranças das dores. Quando nós vamos para o lugar da restauração, Deus ele sara as feridas. Quando nós vamos para o lugar da restauração, Deus ele cura a nossa alma. Deus ele estabelece a nossa força de novo. Deus ele nos dá ânimo de novo, Ele renova a nossa esperança. Então acredite, Deus pode fortalecer a tua esperança, a tua vida de novo, resgatar a tua fé de novo. Procure ao Senhor, busque ao Senhor, peça a Deus para que Ele venha falar intimamente ao teu coração, porque Deus ele quer fortalecer a tua vida como nunca foi feito já em você. Então aqui no ponto 2, um lugar de exaltação. O Senhor disse que estava revolvendo naquele dia o opróbrio do Egito, elevando o povo a um patamar de excelência diante dele. Não se tratava, obviamente, do opróbrio da escravidão imposta pelos egípcios, nem dizia respeito aos vexames e escárnios que os israelitas suportaram, ou mesmo pelas condições degradantes em que viviam. A vergonha, o vexame e a desgraça eram devidas às atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus durante a caminhada no deserto. A murmuração, a dureza de coração e o pecado fizeram com que milhares morressem no deserto. Nós temos que ter muito cuidado com a murmuração. Nós temos que ter muito cuidado com a dureza do coração, a dura cerviz. A Bíblia fala dessa dura cerviz, que a pessoa não se humilha. Ela não busca mais a ajuda de Deus. A dura cerviz, ou seja, a coluna cervical, ela não se prostra, ela não tem mais uma postura de humildade. Uma postura de se aproximar de Deus, se humilhando, buscando a ajuda de Deus. Ele não tem mais essa postura. Então, este coração vai ficando endurecido
perdendo a comunhão com Deus. Então isso aconteceu com o povo do deserto. E essas gerações daquele período ali com Josué já estavam lamentando, vergonhosos para aquela situação. Porque é muito vergonhoso de termos a experiência com Deus e depois de um tempo a gente não mais querer esta comunhão, acharmos que não precisamos mais de Deus na nossa vida. Isso é um ledo engano, isso é uma ilusão, porque Deus ele toma conta deste mundo. Sem Deus, a nossa vida se tornará insuportável, principalmente para aqueles que já tiveram uma comunhão fortíssima com Deus. Então não deixe que nada venha fazer com que você perca esta comunhão com o Senhor, assim como aquele povo no deserto perdeu. Muito bem, então no ponto 3 aqui desse tópico 2, fala sobre um lugar de prosperidade. O povo de Israel andou de acampamento em acampamento por 40 anos em um deserto inóspito, no qual não havia água. Agora, após transpor o Jordão, os hebreus armaram em Gilgal o seu primeiro arraial em Canaã, onde não há registro de falta de água e nem de comida. Há um tempo na vida do servo de Deus que as coisas são difíceis, como aconteceu na caminhada pelo deserto. Neste caso, é preciso ter paciência e aguardar o fim no deserto. Entretanto, depois da renovada aliança com Deus, o tempo da terra prometida chegou. Então nós vemos que um momento de angústia ele não é eterno. O momento de lutas ele não é constante. O momento de luta ele não é permanente. Por isso é importante nós nos lembrarmos da paciência, nós nos lembrarmos de termos cuidado com o nosso coração, com as coisas que a gente vai falar, porque quando o coração está angustiado, a tendência é a gente falar algo que Deus não vai concordar. Então nós temos que manter calma nesses momentos difíceis, ficar quietinho em comunhão com Deus, esperando em comunhão com Deus, esperando a resposta de Deus, porque Deus ele vai fazer com que aquele período acabe. E quando acaba aquele período de dores, de lutas, de dificuldades, vem um período de vitória, vem um período de restauração, vem um período de mudança, e mudança para melhor, e mudança. Às vezes não iremos passar mais aquelas lutas como passamos, talvez venha outras lutas, mas nós já alcançamos experiência, maturidade em ambientes de batalha, em ambientes de lutas, e confiando no Senhor, nós percebemos que Deus ele estará conosco em todos os momentos, e nós nos tornaremos cientes de que o Senhor ele vai nos dar a vitória. Então o lugar da prosperidade ele vai chegar. A prosperidade bíblica, ela está relacionada de várias formas, na área material, na área sentimental, na área psicológica, na área espiritual, em todas as áreas. A Bíblia, quando fala em prosperidade, ela abrange toda a necessidade do momento de nossas vidas. Então, prosperidade para determinada pessoa ou época será determinada coisa. Por exemplo, existiam situações na Bíblia que as pessoas não estavam com carência materiais, eles estavam com carência espiritual. Então Deus deu uma prosperidade espiritual devido àquela necessidade. Então assim que Deus faz, Deus ele vai dar a prosperidade de acordo com o que for necessário. Se é necessário no material, Deus vai agir no material. Se é necessário no espiritual, Deus vai agir no espiritual, no sentimental. Aonde for necessário, Deus vai agir. Por quê? Porque nós estamos no lugar da prosperidade, aguardando Deus agir ao nosso favor. Tópico 3, a celebração da Páscoa, no ponto 1. A primeira Páscoa foi estabelecida por Deus sob a orientação de Moisés. Então essa primeira Páscoa aí, conforme está em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 20, já foi orientada por Deus para que Moisés ele colocasse ao povo para comemorar aquela saída do Egito. Porque nós sabemos que muitas pessoas falam sobre Páscoa, né? Os comércios, um mundo globalizado, a área econômica, ela trouxe a falar de Páscoa, lembrando de coelho,
Mas na verdade Páscoa nós vemos que não é coelho, Páscoa é cordeiro, né? Páscoa é cordeiro, simboliza o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que lá em Êxodo nos mostra que eles pegavam um cordeiro e sacrificavam aquele cordeiro para que servisse como expiação, para que servisse ali como alguém que vai resgatar, vai expiar, vai cobrir o pecado das pessoas. Porque a expiação no período de Êxodo, ele servia para cobrir os pecados, porque o perdão do pecado da humanidade só veio a partir do Cordeiro de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então essa primeira Páscoa, ela serviu como um memorial, ela serviu como um exemplo para a chegada de Cristo Jesus, o nosso verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, no ponto 2 aqui, fala sobre Páscoa, um memorial judaico perpétuo, que já é a segunda Páscoa. A Páscoa foi estabelecida como um memorial perpétuo para Israel, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante, ou seja, no período do deserto, logo depois de Moisés lá, que foi apresentada quando eles chegaram no deserto, ao saírem do Egito, que eles fizeram a primeira Páscoa, mas depois não fizeram mais. Não fizeram mais, só foram fazer depois com a nova geração já chegada em Canaã. Então Deus ele suportou a ausência em torno de 39 anos, tanto pela incircuncisão dos pretensos adoradores, quanto pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada, ou seja, o povo estava desconhecido do conceito de Deus, eles estavam desconhecidos de todos os rituais religiosos que o povo de Israel tinha que cumprir junto com Deus. Deus ele tinha estabelecido as suas leis para eles ali, e eles não estavam entendendo nada, não tinham como aprender alguma coisa, eles sabiam na verdade de uma maneira bem superficial as informações, mas a partir deste momento aí, Deus ele começa a exigir do seu povo. Então há momentos que Deus ele vai falar conosco de uma maneira mais intensa, há momentos que Deus vai exigir uma comunhão maior conosco, uma intimidade maior conosco, uma postura maior de nossa parte em nosso relacionamento. Às vezes nós estamos em dificuldade com o relacionamento com Deus, mas é devido à nossa postura, é devido às nossas atitudes, é devido às nossas ações, porque nós tomamos atitude de distanciamento, e isso vai ser prejudicial no nosso relacionamento para com Deus. Então Deus, sabendo disso, Ele restaura o povo esta lembrança, para que eles passem a cumprir essa liturgia tão maravilhosa, para que o povo não perdesse a sua identidade, e o povo pudesse estar em santificação diante do Senhor. Então no ponto 3, a Páscoa é um símbolo poderoso. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Não se tratava de mera celebração cívico-religiosa, mas de semelhante aos homens, entregaria voluntariamente sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. Então a Páscoa, ela simbolizava Cristo Jesus na cruz, a morte a morte de Cristo Jesus. Mas na verdade, a Páscoa, para ter o sentido verdadeiro na pessoa de Cristo Jesus, é a morte e a ressurreição de Cristo. Eu gosto sempre de lembrar isto, eu gosto sempre de falar isso, porque o sentido da morte de Cristo só houve porque Ele ressuscitou. Então o significado desta morte e ressurreição de Cristo é fortíssimo, porque teve um propósito, que foi resgatar a humanidade dos seus pecados. Todo aquele que se aproxima de Deus, que rende a sua vida a Jesus, ele será salvo. A Bíblia nos apresenta isso. Então, para nós concluirmos, nós vamos ler aqui essa conclusão. Os hebreus precisavam fazer sua parte no concerto com Deus. Infelizmente, contudo, na maior parte do tempo, andaram de maneira desobediente, razão pela qual não puderam celebrar a Páscoa por 39 anos após a saída do Egito. Porém, com a confirmação pela fé da aliança abrâmica, com a circuncisão, o opróbrio do Egito foi removido e a Páscoa foi celebrada novamente.
Israel estava apto para tomar posse das promessas divinas. Então aqui nós aprendemos algo também nessa conclusão, que nós só podemos usufruir das promessas divinas quando nós resgatamos o pacto. Nós podemos só usufruir daquilo que Deus tem para nós quando nós estivermos em comunhão com Ele. Nós vemos muitas pessoas falando das promessas de Deus, falando que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, mas Deus, Ele nos mostra que Ele faz sim, mas Ele precisa de um compromisso, Ele precisa de aliança fortalecida, alinhada, Ele precisa desta comunhão estar em dia, para que as promessas elas aconteçam. Deus, Ele age naqueles que estão submissos à sua ação, submissos à sua voz, e a promessa de Deus com certeza virá até nós. Então que o Senhor nos abençoe neste dia, para a glória de Deus, eu agradeço. Amém. Vamos orar então para nós encerrarmos esta ministração neste momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento de podermos falar da Tua Palavra, Senhor. Nós sabemos que tem muitos corações carentes da Tua Palavra. A Tua Palavra é que restaura nossas vidas. A Tua Palavra é que nos dá esperança. A Tua Palavra é que fortalece nosso coração. A Tua Palavra é que edifica a nossa vida. A Tua Palavra é que aviva o nosso ser. A Tua Palavra que faz nós caminharmos cada dia mais. A Tua Palavra nos dá vontade de viver. Por isso, meu Senhor, aqui foi falado neste momento sobre esta aliança, sobre esse concerto. Pai, eu peço ao Senhor que aquele que esteja me ouvindo, Pai, quem sabe ele se afastou do Senhor, que o Senhor possa restaurar esta aliança, que o Senhor possa restaurar este concerto, este novo concerto, esta nova aliança na pessoa de Cristo Jesus, que venha, Pai, a ser restaurada esta comunhão com esta pessoa. Os meus amados irmãos que aqui estão nos ouvindo, o Senhor também seja fortalecido por esta palavra, que o Senhor renove a sua fé, que o Senhor fortaleça a sua vida. Pai, eu peço para que o Senhor cure, Pai. Quem sabe tenham pessoas enfermas nos ouvindo neste momento, Pai, que o Senhor venha lhe dar saúde, dê saúde física, dê saúde emocional, sentimental, espiritual. Senhor, restaura esta vida que está nos vendo e nos ouvindo neste momento. Em nome do Senhor, Pai, assim abençoa a semana desta pessoa. Para a glória de Deus eu te peço e eu te agradeço. Amém.